Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Tudo bem, pessoal? Estou aqui novamente com José Moura, Marcelo Calamita, Flávia Bretas, para discutir com vocês como as inovações tecnológicas podem mudar a forma de entregar a odontologia a curto e médio prazo. E eu digo curto e médio prazo porque a longo eu acho que a gente nem consegue. Eu sou daqueles que faço esse exercício de imaginar o futuro, assim, né? Como consultor, é parte do consultor, eu acho que o consultor não deve viver para solucionar os problemas do agora só. Ele tem que ficar pensando qual é a próxima onda para saber como você vai se posicionar estrategicamente para a onda que vai vir. E uma das coisas que me chamou mais atenção na odontologia, com todos os avanços tecnológicos, com todas as coisas que nós estamos vendo no mercado, foi uma área que nem a área de vocês aqui, mas foi, por exemplo, a ortodontia. Que aparentemente quase que do dia para a noite, ela mudou totalmente a forma de entregar, a forma de se falar com o paciente, a expectativa das pessoas em relação ao que poderia ter como resultado. As empresas falando diretamente, isso é interessante, né? As empresas falando diretamente com o paciente final, quer dizer, cortando, né? As empresas que promovem isso na televisão e etc., elas não usam a palavra ortodontia e nem odontologia, podem reparar, não há no texto, no copy, não usa essas palavras, que é assim, se a gente conseguir, a gente vai pular vocês e vamos direto para o cliente. O que mercadologicamente é natural, acontece em todas as empresas de qualquer setor mercadológico que elas tentam fazer tirar o intermediário. Sim. E a ortodontia parece que ficou... nós ficamos como atrapalhando. Não que não vai precisar mais da ciência ortodôntica, mas a forma de entregar mudou. Então, quer dizer, na área de vocês, a Flávia trabalha bastante com isso, né, Flávia? Como na área de vocês estão vendo isso? Como é que você está vendo, Marcelo? O que está surgindo? O que está surgindo agora que você fala, cara, isso já mudou, né? Com fresadora, com impressora, com scanner, com planejadores, né? O que estão surgindo cada vez mais software de planejamento. Sim. E o que você acha que pode surgir aí que vai mudar bastante? Sei lá, colocar a cabeça de alguém, vem um monte de motorzinho, prepara tudo. Como que você acha? Não, algumas coisas são importantes a gente frisar com relação a isso. Quer dizer, a gente está chegando a um nível de desenvolvimento de tecnologia que eu acho que está bastante avançado. Então, hoje, os scanners, né, os scanners intraorais, eu acho que chegaram num nível muito bom, tanto de hardware, que está constantemente evoluindo, quanto principalmente dos softwares, que estão rápidos, e o escaneamento hoje se tornou algo de segundos, a 1 minuto e meio, você consegue escanear isso. Então, o escaneamento, aí você consegue se comunicar de forma rápida com a sua equipe, com o seu técnico de laboratório, enviar todos os benefícios do scanner. As imagens também, todas digitalizadas, eu acho que a gente
aumenta a sustentabilidade, a gente melhora todo né, pensando em sustentabilidade do planeta, não precisa imprimir, toda a comunicação também é rápida. E por aí vai. Os tomógrafos hoje já estão barateando também. Então, o sistema de imagens, por meio de scanners, tomógrafos, radiografias, scanners até faciais, aí vem até algumas coisas que já estão, talvez sejam over. Por exemplo, não existem benefícios tão grandes de scanner faciais que fotografias bem tiradas possam resolver, entendeu? Tem até algumas tecnologias que estão... Na verdade, o que acontece? O mercado pede, se inventam muitas tecnologias, algumas vêm para ficar, mas se você pensar, a maioria se vai, passa e se vai. É uma coisa que eu ia falar, a tecnologia você tem que esperar um pouquinho, ver como é que ela vai funcionar ou não, né? Isso, ela se mostra que ela na verdade, ela é desnecessária. Muitas das coisas são necessárias, mas precisam se criar demandas, precisam desenvolver coisas e vão se vendo com o tempo que algumas são desnecessárias. Mas o que acontece? Muita coisa, muita informação de diagnóstico está chegando, né, por meio de equipamentos, mas, infelizmente, elas todas são baseadas no conhecimento e na capacidade diagnóstica do dentista, que ainda envolve o estudo do dentista, que é a parte mais difícil de você conseguir, porque o dentista precisa estudar muito para saber utilizar todos os dados providos por esses meios de diagnóstico, o que é... Né? O dentista tem que correr atrás, o que não está acontecendo. Então, se terceiriza muitas vezes, se acha que se comprar um scanner vai resolver problema e não resolve, porque, na verdade, você está mudando a sua ferramenta. Você tinha uma ferramenta analógica de moldar com alginato, silicone, etc. Você está transformando por uma ferramenta digital. Ela não está te resolvendo problemas, está se comunicando de forma mais efetiva, com alguns benefícios e outros nem tanto, mas não está. A tomografia para o diagnóstico endodôntico, para o diagnóstico ortodôntico, para o diagnóstico de implante também te dá uma série de informações, mas você precisa também saber interpretar os dados dessa tomografia e por aí vai. Então, o que está acontecendo? Eu acho que os equipamentos já estão aí e agora o desenvolvimento de algo que a gente não poderia imaginar, que eu acho que o grande valor do dentista está na sua capacidade de tomar decisões. E de tomar decisões acertadas, até como a gente já falou no outro podcast, desde o seu gerenciamento de tempo, não é? Até todas as decisões pertinentes ao plano de tratamento. Quanto mais complexo o plano de tratamento, mais esse dentista tem que conhecer das variáveis, mais ele tem que saber se relacionar com os diferentes especialistas para poder chegar no melhor resultado possível para aquele paciente em particular, como o Zé Beto já falou. Então, isso aí envolve do dentista. O dentista, na verdade, não vou nem dizer o dentista, esse que cuida faz reabilitações, ele é quase que um coordenador do tratamento, que ele tem que coordenar a ação dos diferentes especialistas. Então, é um cara que precisa ter conhecimento e precisa ter experiência. Que isso, na verdade, passa uma vida para a gente adquirir isso, né, Zé? Eu com 35, o Zé Beto com um pouco mais já de experiência aí, para a gente conseguir gerenciar esses casos. Então, assim, reabilitação vale a pena? Eu digo para você, conversa do outro podcast. Sim, vale a pena, mas é importante que ela vale a pena do ponto de vista de realização e vale a pena também do ponto de vista financeiro, mas desde que você invista tempo e conhecimento para poder fazê-la eficaz. Fazê-la de uma forma que você não precisa refazê-la ou ficar remediando depois, porque isso é uma grande perda de tempo e de dinheiro. Então, esse é um grande problema, porque demanda uma vida, às vezes. E o que está acontecendo? Surpreendentemente, quer dizer, eu citava muito o Watson, que era um computador desenvolvido pela IBM mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, e que ele não chegou no nível de desenvolvimento, embora fosse uma máquina gigante, talvez do tamanho desse conjunto, na verdade, para tentar tomar decisões para os médicos a respeito das diferentes doenças no mundo inteiro, com uma integração mundial de diagnóstico de câncer, diagnóstico das mais diversas doenças. Só que ele não chegou no nível de resposta efetivo para ser utilizado em larga escala. Mas o que está acontecendo? Surpreendentemente, agora, a gente vê grandes avanços em softwares de tomada de decisão. Vamos citar aqui o ChatGPT,
né? Inteligência artificial, né? Inteligência artificial que vem agora sim, porque se você pensar em inteligência artificial só pelo fato dela trabalhar em cima de algoritmos ou checklists, ela vai fazer com que o dentista, no mínimo, não deixe de observar ou deixe de captar informações no início do tratamento que poderiam fazer diferenças ao longo do tratamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, informações não obtidas, não geradas a partir do seu anamnese, seu exame clínico, exame de imagens, elas não serão consideradas no plano de tratamento e não serão tratadas. Então, é um caso que, mau diagnóstico, tratamento ineficaz. E isso, na verdade, é a origem do que se chama do efeito borboleta. O efeito borboleta é, em sistemas complexos, como, por exemplo, sistemas meteorológicos, você não... em pequenas informações não observadas no começo daquele processo, elas podem gerar, como o próprio autor diz, pequenas informações não captadas aqui no Brasil podem gerar um tornado no Texas. Por que isso? Efeito borboleta, gente, é assim. Informações não consideradas aqui, elas podem, ao longo do tratamento, quanto mais complexo esse tratamento ele for, maior a influência desses fatores, ela pode fazer com que o seu tratamento seja totalmente diferente do que você imaginava, porque você deixou de observar, deixou de tratar e deixou de conduzir. Então, só para concluir, então eu acho que agora a inteligência artificial, que está evoluindo de forma dramática nos últimos tempos, ela vai vir sim. Porque hoje os softwares de imagens, eles não vêm só com o software, eles já vêm com software com tomada de decisão. Ele consegue captar pequenas nuances, pequenas nuances de radiopacidade que às vezes são difíceis de distinguir por nós, pelo nosso olho. Ele consegue sugerir, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Tomografia, a mesma coisa, exame de imagens, a mesma coisa. Por exemplo, os scanners, vários já têm associados diagnóstico de cárie, porque eles já têm outros, não só o scanner, mas eles já têm também outras tecnologias envolvidas para isso. Então, isso vai vir ajudar, e para quem pode investir, vai acabar o quê? Auxiliando a precisão de diagnóstico. Hoje se fala tanto em diagnóstico que me irrita, fala muito diagnóstico, é muita informação diagnóstica que o cara não sabe lidar com aquele volume tão grande de informação, e aquilo lá não serve para nada. Tem que tirar foto, tem que ter scanner, tem que ter o tomógrafo, tem que fazer isso, tudo bem. O cara vai comprando, quem pode investir vai comprando, mas depois ele não sabe como é que utiliza aquilo, o que é um problema, você entendeu? Precisa saber como toma a decisão. Então, eu acho que a grande evolução que a gente está vivenciando e que a gente não tem ideia de como vai terminar é a inteligência artificial. Que agora já é uma realidade hoje. Então... Eu acho exatamente isso que você falou, Marcelo. Eu vim pensando nisso para cá. Foi uma das coisas que ficou na minha cabeça, que eu fiquei pensando assim. Porque, por exemplo, você falou assim, a pessoa ela vai ter um monte de coisas que a tecnologia dá para ela hoje. O escaneamento, a imagem 3D, né? A imagem tomográfica, a radiológica, enfim, uma série de coisas. Aí você joga... A pessoa não sabe interpretar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um site de inteligência artificial, jogar toda essa informação lá dentro e eles vão dar ali os algoritmos, toda aquela informação que foi colocada ali, vai dar uma resposta. Isso é um modelo de negócio. Exato. Aí o cara vai fazer aquilo. Pô, o computador... E é lógico, né? Eu fiquei pensando assim, o raciocínio, não sei se você já usou o ChatGPT, o raciocínio é lógico. Parece que é uma pessoa ensinando você, faça assim, faça assado, é dessa forma. É um negócio tão maravilhoso. Só que não... Não, a voz dele, né? Em vez da Alexa, vai... Mas isso é possível. Até isso é possível. Você imitar a voz de alguém. Sua voz, se você quiser. E aí o que acontece? E muda aí se você fala, perguntar de novo, aí, né? O computador tá me dando uma voz isso aí. acolhedora. Só que, às vezes... Putz, Marcelo, você foi no ponto, cara. Às vezes faltou um ingrediente, uma percepção da personalidade do paciente, de como ele vai enfrentar isso depois, se ele vai conseguir fazer a manutenção desse tratamento depois ou não, se ele tem habilidade manual para fazer a escovação, para fazer a higienização correta daquelas próteses que foram colocadas. Enfim... Falta alguma coisa que eu acho que no final da história vai dificultar mais do que ajudar. Dificultar como? Como é que você vai questionar aquilo que foi apresentado pela inteligência artificial para você? Porque a gente sabe que nunca vai ser 100% correto. Sim.
Não vai ser 100% correto, mas faz toda a lógica. Isso que vai Faz diferenciar, sentido. isso que vai Então, diferenciar os profissionais. exatamente. Aqueles que delegam e acreditam totalmente no artificial, vai E acabar, aqueles que entendeu? vão E aqueles saber que vão saber fazer interpretar. interpretar curadoria da isso aqui é informação. bacana, mas a gente pode melhorar aqui, pode É o que melhorar ali. acontece com o alinhador que ele falou. Exato. Não, eu ia falar isso agora. O alinhador, o que acontece? Você escaneia, aquilo ali vai para algum lugar aí, diz que lá no México, Costa não sei o que e Rica. tal, Costa Rica e tal, não sei o quê. Os molequinhos estão ali, vão colocar as informações e tal, papapá. Aí vai vir 16 placas para fazer o resultado X. Aí chega no final daquilo ali, nossa, não fica. Na maioria Ainda das não vezes terminou, não né? deu. Eu tenho, sem querer fazer propaganda do cara, mas eu tenho um ortodontista que trabalha comigo, que chama Rogério Tupinambá. Ele me mostrou uma coisa e falou assim: Zé, olha aqui, ó. Ele olha o que o sistema deu de resposta para ele quando ele manda. Ele fala: olha aqui, Zé, a resposta veio para mim isso aqui, olha. São 14 placas. Só que no final não vai dar certo. Porque faltou ali no começo ver que esse dente ele está girovertido assim, o outro está assim. Então, no planejamento, isso tinha que ter sido corrigido. Isso, quer dizer, o conhecimento do cara, o conhecimento do profissional, fez com que aquilo que veio, né, como resposta pronta da empresa, ele falou: não, isso aí está errado. Falta mexer nisso, nisso e nisso. Volta. Então não eram 14 placas, são 17. Então, beleza, volta. Então, quer dizer, a pessoa, o profissional, vai fazer ainda a diferença na tecnologia. Ainda bem, né? A tecnologia não vai funcionar sozinha, eu acho. Concordam? E além do que, tem mais uma coisa. O contato, né? A humanização, a conversa. Né? Eu vou mudar aqui um pouquinho da coisa sobre tecnologia, né? Porque a gente leva a tecnologia para a associação de tratamento. Né? Então, a gente tem desde máquina fotográfica, onde a gente capta a imagem, a gente tem os scanners, onde a gente consegue visualizar o quantitativo, porque às vezes você põe 1 ml de produto no paciente, ele vira e fala assim: não notei diferença. Se você escaneou ele antes, tem 2 equipamentos que são mais conhecidos, e você consegue ver movimentação tecidual e localização onde está o produto. Outra área que a gente entra com tecnologia são os tratamentos mesmo, onde eu tenho tratamentos que são menos invasivos, com luz de lasers, que tem laser de túlio, laser de diodo, que a gente vai ter melhora de qualidade de pele, retração de gordura, a gente consegue participar do tratamento. E hoje em dia, mais ainda, a gente está lançando mão do ultrassom diagnóstico. Né? Porque o paciente fala assim, ou já fez um procedimento, porque vem muito para a gente pacientes que foram de outros profissionais, onde a gente usa o scanner, o ultrassom diagnóstico para localizar e diagnosticar qual produto que tem ali. Então, tem nos auxiliado bastante, tanto no planejamento, como também na hora de resolver intercorrências. Então, a tecnologia, hoje em dia, para a harmonização, principalmente, está ajudando bastante. A gente está olhando agora como que a gente pode associar e pensar, né, nas ressonâncias, para poder o que a gente consegue trazer da odontologia mesmo, para a gente participar do nosso planejamento de harmonização. Eu acho que esse aí vai ser um futuro para acompanhamento menos invasivo, com menos injetáveis e mais segurança para a harmonização. É um pouco diferente de tudo aí que vocês estão... Eu tenho um pensamento muito como o seu, assim, não pensamento, né? Você tem um conhecimento, mas eu penso muito na tua linha. Primeiro, fazendo uma síntese aqui de vocês falaram, eu anotei aqui. Primeiro, eu gostei muito da ideia do coordenador do tratamento. Eu acho que hoje as clínicas, né, que se formam com equipe, antigamente a gente falava do diretor clínico, né? Hoje eu gosto mais desse termo, coordenador do tratamento. Quem que está sintetizando, né? Quem que está coordenando aquelas várias especialidades que vão trabalhar, onde a tecnologia vai entrar para ajudar nesse processo. Falando com o Marcelo Quirilos aqui, eu já tinha visto isso no ateliê, eles tinham todo um fluxograma, né? Eu adoro fluxogramas, não? Eles tinham um fluxograma de atendimento para saber o momento de entrar cada coisa, em cada momento, para gerenciar a equipe, né? Eu acho muito legal. E eu vejo esse coordenador do tratamento como o início e o fim, porque eu penso da seguinte maneira, a gente, com essas tecnologias, principalmente de imagem,
a gente ganha tempo. Mas para qualquer tecnologia, para você ganhar tempo, você precisa dedicar tempo para aprender a tecnologia. Sim. Então, para ganhar tempo, eu tenho que dedicar tempo, né? Tenho que investir tempo para ganhar tempo, né? Para entender a tecnologia. Essas tecnologias, numa linha de produção odontológica, nós estamos falando de diagnóstico, né? Diagnóstico, o planejamento, a execução, as intercorrências ou minimização dos efeitos, né? De tentar deixar mais confortável para o cliente, e acompanhamento. Nesse processo, a execução hoje me parece ainda muito dentro da mão do profissional. Mas quando a gente olha o analítico, né, do diagnóstico e do planejamento, a imagem para a gente já está chegando. Ela começou como o diagnóstico, ela já está indo para o planejamento. Né? Você já está falando de tecnologias que já estão cuidando das intercorrências e minimização do problema depois, né? E a gente fica com a execução, que me parece mais robótica do que software, né? Ela é uma coisa mais cirurgião mesmo, né? De colocar a mão, talvez seja a última a colocar. Mas imaginando que, por exemplo, vamos precisar sempre né, de um profissional, eu tenho uma visão um pouco mais negra dessa situação, porque eu acho assim, a inteligência artificial, ela vai aprender com esse cara que mandou a informação para lá e falou, olha, tem que melhorar isso. A inteligência artificial, ela é uma PG. Renova, né? Ela se renova. Então, o ChatGPT, quando começou, era um. Agora, bicho, ele já é outro, e a velocidade com que ele consegue se evoluir é muito grande. O que me leva a crer que nessa parte de análise, diagnóstico e planejamento, a gente vai ter, assim, em bem pouco tempo, cara, os melhores análises e planejamentos. Mas, na execução, ainda ficaremos dependente de uma... A tecnologia vai ficar dependendo de uma robótica enquanto a gente vai invadir. E eu tenho uma frase que eu falo, no final da história, que não existe esse final, seremos todos psicólogos no mundo. Né? Porque o que vai sobrar é a relação humana. Isso que é legal que você falou. Isso não tem como uma máquina substituir. E voltaremos a ser o que nesse processo? Coordenadores do tratamento. Só que não, talvez, com uma mão de obra tão humana, mas com uma mão de obra máquina. Tem um filme que é o Pantera Negra, o primeiro, quando você vai num laboratório médico, né, no hospital que a moça tem, a irmã dele, só tem ela no hospital. Ela é uma coordenadora do processo. Você vai passar por ali agora você levanta dali, você vai ali, calma, vai dar tudo bem. Nós vamos ser, como profissionais de cuidado, talvez grandes psicólogos no final da história. Né? Só que vai muita gente lá querendo conversar. O mundo vai terminar em filósofos. Perfeito. Porque nós vamos, o mecânico também vai ser uma vez substituído. Não é difícil imaginar que um rosto poderia estar um paciente sedado, abertura de boca total, uma máquina com várias situações, né? Já faz cirurgia do outro lado do mundo, com o cara com laparoscopia, faz lá. Mas tem alguém ali sempre mexendo. O que eu tem acho alguém assim, mexendo, eu acho que a ciência não vai nunca morrer. A ciência odontológica ela não vai morrer, porque alguém precisa colocar para a máquina o que fazer e por que fazer. Mas a intensidade de atuação nossa vai diminuir drasticamente. Então, no que a máquina... máquina... quantidade de pessoas, né? No que a máquina seria melhor do que a mão humana, na minha opinião. Tá? Hoje. Por exemplo, hoje. Não, no futuro. Tá? Seria assim, a precisão com que você consegue fazer determinados movimentos para adquirir determinadas formas. Então, por exemplo, um preparo para uma coroa total no incisivo central. Se você escaneou, fez o planejamento tipo assim, dentro daquele planejamento, daquela coroa que você vai fazer, o preparo ideal deveria ter tanto de angulação, tanto de espessura, tanto de altura, enfim, tanto de borda. Aí aquilo ali, para você olhar no desenho e fazer na mão, é um negócio meio hipotético, né? Totalmente analógico, é o que a gente faz hoje. Ou então, imprime o modelo, eu vou tentar copiar, mas eu vou copiar do meu jeito, né? Estou fazendo aqui. O que a máquina faria, eventualmente? Exatamente aquele desenho que seria o ideal. Então, vem uma broquinha, vai ali,
seguindo... Desde que o paciente não mexa. Não, É, né? sedado, sedado, sedado cara, total, sedado É a total. única coisa Uma que, navegada. que eventualmente E fosse você coordenaria maior. a máquina aqui, olhando. né, Isso ali pra aí breca, talvez seja realidade num futuro A gente X. não Não é consegue. nossa, não vai ser para É que nós. Simpsons, não era aquele Simpsons, Agora, aquele- o que eu quero? Estamos Já viajando. Aqueles existe, desenhos já animados existe, por antigos, exemplo, já gente. existe em algumas faculdades. Eu tive na Universidade da Flórida, antes da pandemia, fui dar um hands-on lá, e lá eles têm o aparelho que o cara vai fazendo e o negócio vai mostrando. Não, tá errado. Ele traz a mão para cá. A mão para lá. Vai, Ainda a mão, né? Esse computador ainda a essa- mão, mas assim, são várias câmeras pegando todos os seus Isso é movimentos. É um negócio top. Eu Isso acho aí tá top. chegando. Eu acho assim, gente. eu acho, e eu acho assim, as pessoas Sensacional. falam, nossa, vai acabar com a... Gente, assim, a maior demissão em massa do mundo foi a invenção do container. Então, assim, sempre vai existir uma invenção tecnológica. Do container, né? Do container. Foi a maior demissão em massa do mundo. Porque você imagina, todo o mundo ele era feito, na maioria do comércio, no litoral. E antes do container, você tirava lá da fazenda o saquinho. Imagina quantas pessoas precisavam ensacar, trabalhar, colocar no caminhão, vindo, não sei o quê. Depois lá os estivadores caminhando de mão em mão para chegar o saco até o navio lá embaixo no porão. Hoje não, né? Com o container, você sai já da fazenda dentro do container, chega lá, a guindaste pega assim, põe para dentro, acabou o estivador. Então, foi a maior demissão em massa do mundo. E das mulheres, a indústria têxtil. Então, assim, isso vai existir sempre. O ser humano vai ter que se readaptar a coisas que nós vamos trabalhar mecanicamente cada vez menos. E mais intelecto. Por isso que a cabeça de todo ET é isso daqui pequenininho, a cabeçona grande, né? Porque não precisa... tudo vai vir mastigado. Né? Pensa mais. Porque, assim, então a gente vem de uma inversão, né? Os macacos, né? Que aqui garra grande, que pequeno, e o ET, assim. Então, é exatamente esse caminho que os cientistas fazem para desenhar, né? Eu tava falando E os corpinhos tudo pequenininho, tudo magrinho, não precisa fazer nada. Não come. Não come. Mas é uma viagem muito louca, mas a gente tem que pensar nisso. Quando eu fui na 3M fazer uma palestra de inovação, que eles me chamaram lá, eu fui atrás daquele desenho, nessa época, os Jetsons. E falei, deixa eu ver nos Jetsons o que tinha, né, cara? E tinha ela fazendo exercício na frente numa tela de 40 polegadas plana, que mulher é essa? Imagina, e isso eu assisti na década de 80. Né? E eu fui ver, comecei a pesquisar os Jetsons. A família Jetsons, eles vivem em 2062. E eles imaginaram uma tela plana com conectividade, quer dizer, ela fazia ginástica com o professor na tela. Eu falei, cara, quando que o cara descobriu? Ele escreveu em 1962, então ele fez uma família 100 anos depois. Cara, em 62, e a tela plana veio na década de 90, né, próximo da Copa de 98. Sabe quando foi inventada a tela plana? Ela foi inventada em 64. Caraca. 2 anos depois do que o cara ter imaginado aquela situação. A maioria dos equipamentos que a gente via no Jornada nas Estrelas, Transcorder e etc., os rádios, que ele tinha um rádio, parecia aqueles toca-fita, assim, que ele era um comunicador, imagina. Eles nem conseguiram imaginar a internet. Então, a capacidade imaginativa que nós estamos tendo aqui, desculpa, mas a história mostra que ela é bem menor do que a velocidade que vai ser. Com certeza. A história mostra isso, entendeu? Legal, não? Com certeza. É muito Adorei louco os a gente exemplos. fazer esse exercício. Não Eu dá acho para que é um fazer exercício necessário. de futurologia, né? O que vai acontecer no futuro? Sei lá, né? Isso. Mas eu só sei que as coisas vão mudar. Vão mudar. Então, Eu acho que não, na verdade, as coisas estão Eu mudando. acho que o que fica dessa história nossa do futuro é o seguinte. Primeiro, o que dá para trazer por hoje, que eu sempre falo para os meus clientes. Eu estou querendo comprar um equipamento. Você falou uma coisa muito legal, Marcelo. A imagiologia, ela traz velocidade, né? Ela traz a previsibilidade, ela traz a facilidade de comunicação com o cliente, porque é mais fácil de mostrar, ela traz sustentabilidade, ela tem vários benefícios da imagem, né? Mas não comprem um scanner só por marketing. Né? Não Quantos equipamentos façam esse investimento, você porque vê tem depois outras o pessoal formas. vendendo porque não soube usar, gente. As primeiras não só os fresadores. Não só as fresadoras. a impressora. Não, eu vou ficar livre do protético, eu vou fazer tudo no consultório.
meu, o pessoal tá vendendo. Deixa eu esticar a corda só um pouquinho. Vou forçar a barra um pouquinho no assunto que eu gosto de falar. O Marcelo quer me matar. Mas assim, o que eu acho que hoje precisa? Quando eu tava falando aquele negócio o negocinho vai vir aqui para ser mais preciso. Por quê? Porque ele tá enxergando um negócio que a gente não enxerga. O que eu acho que hoje as pessoas precisavam ter mais? Enxergar melhor. Porque a visão normal, ela não é capaz de identificar os pontos necessários para que você possa fazer. Porque assim, o que você consegue executar com a sua mão é só aquilo que você consegue enxergar. Então, você falou isso, eu ia falar exatamente disso, trabalhar com microscópio. Eu trabalho com microscópio há 24 anos. Tudo que eu faço, que eu faço olhando no microscópio. O Marcelo trabalha bastante tempo também. E eu acho assim, isso já é uma realidade. As pessoas não enxergaram isso ainda, literalmente. Né? Mas assim, o que você enxerga com o microscópio é muito além do que você enxerga com uma lupa. Em olhos por normais. Causa da o olho normal. O olho normal já não tem mais lugar na odontologia. É a lupa. A lupa é a entrada no mundo da magnificação. Porque a quantidade de precisão que você precisa, você não consegue com a visão natural. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma limitação fisiológica. Não é questão de querer, não querer, saber. Não. É uma limitação fisiológica. Então, o microscópio, quando você fala assim, se alguém fosse perguntar para mim, depois que você comprou seu equipamento, tipo assim, para montar um consultório, a primeira coisa que você tem que comprar é um microscópio. Olhar, enxergar. Pra você poder enxergar o que você está fazendo. Perfeito. Antes de comprar o scanner, antes de comprar qualquer porcaria. É o microscópio. Pra você poder enxergar o que você está fazendo. Se você não enxergar o que você está fazendo, meu amigo, você pode ser o melhor dentista do mundo. Vai ter sempre alguma coisa que você está deixando passar. Não tem jeito. É por isso que eu sou contra até, quando teve aquela história do Putórios, né? De correr com a perna nas Olimpíadas, né, junto. Eu sou contra qualquer pessoa com prótese estar com pessoas normais, porque o tornozelo dele não vai torcer, ele troca, né? Então não tem como. E hoje ele pode ficar atrás. Só que a evolução que aquela perna mecânica vai ter em relação à nossa evolução fisiológica é infinitamente mais rápida. Entendeu? Então vai levar. Já pensou um olho? Já pensou um olho que você coloca aqui dentro e tal, no seu cara vai fazer tiro. Não dá pra competir. Gente, esse papo é muito legal. Queria agradecer a presença de vocês nesse podcast, nesses episódios. Espero que a gente continue com esse Alma de Dentista em outras oportunidades. Quero estar nesse BOE. Vou estar lá. Vamos combinar. Seja cobrindo, carregando caixa, alguma coisa, mas levar essas discussões para dentro desses ambientes que... o que a gente quer, como eu sempre falo, não é definir nada, não é ser aqui nenhum arauto da verdade, é simplesmente mostrar exatamente a nossa fragilidade ainda de pensar de maneira holística, né, em tudo isso que está envolvendo a nossa arte, a nossa ciência, para cada vez levar ela com mais cuidado às pessoas, com mais ética, com mais propósito, com mais qualidade. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. Agradeço muito. Valeu. Especial estar aí com vocês. Valeu. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube. Se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma de Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.